em mim. Habitas em mim. Aleluia, aleluia, Senhor. Você pode sentir o Deus que habita em você? Levante suas mãos ao Senhor. Aleluia. Agradeça a Ele pela sua vida, pelo seu dia, por você estar aqui nessa noite. Ele trouxe você aqui. Ele te deu a voz para louvar, o fôlego de vida para levantar. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pela Tua unção, pela Tua presença, pela Tua glória neste lugar. Por Tu estares alcançando as vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos e te damos graças. Tu és tudo para nós, Senhor. Você pode dizer palavras de amor a Jesus, ao Espírito Santo que está aqui, querido. Aleluia. Diga a Ele como Ele é importante para você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te damos graças pela vida, pela oportunidade de conhecer, pela saúde emocional, pela Tua palavra, pela esperança que há na Tua palavra. Aleluia, aleluia. Por nós ainda há tempo, ainda nós estamos aqui. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Boa noite. Paz seja com todos nós. Amém? Convido você a abrir comigo a palavra do nosso Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 28 ao 32. Enquanto vocês abrem, eu pergunto: tem alguém aqui que não me conhece? Pode levantar sua mão, vou me apresentar. Amém. Tem algumas pessoas, então. Eu sou a esposa do pastor Namur. Sento sempre lá atrás, disfarçada, irmãos. E hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor conosco. Amém? Então, muito prazer a vocês que eu não conhecia, né? Mas que eu sempre amei e tenho orado e abençoado a vida de vocês, mesmo sem conhecer pessoalmente. Então, quero compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração neste dia. É um texto conhecido, mas que o Senhor vai revelar algo sobrenatural para nós nessa noite. A necessidade do nosso coração, Ele vai suprir, Ele vai falar conosco, Ele vai fazer aquilo que ninguém pode fazer, e que nem eu posso fazer, mas o Senhor pode fazer, e a palavra pode fazer. Aleluia! Diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Coloque a mão no teu coração e fale com o Espírito Santo, porque Ele sabe a tua necessidade
Ele conhece a tua angústia, as tuas dúvidas, e Ele é aquele que responde às nossas perguntas. E Ele vai falar conosco de forma diferente, personalizada, cheia de revelação, porque Ele é Deus perfeito, maravilhoso, e Ele pode todas as coisas. Senhor glorioso, a Tua palavra foi anunciada, e nós cremos que ela tem poder. Eu não precisava falar nada, apenas ler a Tua palavra é suficiente para que o Teu poder seja liberado, manifesto, porque ela tem a unção necessária para fazer tudo aquilo que Tu planejou. Mas que a Tua misericórdia, o Teu grande amor que está sobre a nossa vida, flua através da minha boca, dessas palavras, Senhor, que Tu coloca na minha boca, para o coração e a mente de cada um que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Tome o vosso lugar. Glória a Deus, irmãos. Eu creio exatamente na oração que eu fiz. A palavra de Deus, ela tem suficientemente poder para fazer tudo. Tudo. Por isso é importantíssimo que nós venhamos nos reunir, para que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, sermos instruídos na palavra de Deus. Quando isso ocorre, que nós captamos a ideia, captamos aquilo que o Senhor quer nos dizer com aquele texto, coisas acontecem com a gente. Coisas que nós não podemos ver com os olhos naturais, mas que começam a mudar no nosso coração. Começam a mudar na nossa forma de ser, no nosso pensamento, os nossos sentimentos. Coisas começam a acontecer que, por mais que nós venhamos a nos esforçar de várias formas para que a gente venha mudar, a gente não consegue. Mas a palavra de Deus consegue. Aleluia, aleluia. Por isso que nós não somos nada, mas a palavra de Deus é tudo. E hoje o Senhor me deu essa palavra para nós refletirmos, e eu coloquei um título muito bom, que diz o seguinte: o poder da autoavaliação. Se nós lermos todo o texto da ceia, que é a partir do verso 23, tem outros versículos, né? Mas ele finaliza com essa parte que eu acabei de ler. E essa parte, irmãos, revelam alguns princípios de Deus. E princípios são coisas que não podem faltar. É que nem construir uma casa pelo telhado, é impossível, né? Tem que construir pelo alicerce, porque isso é um princípio da engenharia. É óbvio que tem que ser feito assim. É um princípio. Então, na palavra de Deus, nós encontramos muitos princípios. E alguns deles estão no texto da Santa Ceia. E é um dia especial hoje. Um dia que nós vamos participar da Santa Ceia. Um dia que nós vamos celebrar. Eu sei que tem alguns que não vão participar por não estarem batizados nas águas ainda. Mas independente de participar, o princípio que vai ser ensinado é para todos nós. Amém? Então, irmãos, a autoavaliação é um princípio de Deus. E um princípio é algo necessário. É algo importante. É algo que não pode faltar na nossa vida. Nós precisamos exercitar, praticar a autoavaliação. A autoavaliação, ela é o indivíduo que si próprio avalia. Eu mesmo me avalio. A gente tem o hábito de fazer o contrário, né? A gente avaliar o outro. Mas, nesse texto bíblico, o Senhor nos ensina um princípio. E esse princípio, irmãos,
ele é o primeiro passo para eu me desenvolver como pessoa. Por que isso? Porque quando eu me autoavalio, eu recebo um poder, eu pratico um poder, que é o poder da autonomia, da independência como pessoa. Muitos desejam ter essa autonomia. Né? As crianças, principalmente, né? Porque quando elas são super dependentes. Elas dependem de alguém que direcione a sua vida. Alguém que diga como tem que fazer. A hora de fazer. O que comer, o que vestir. Mas num determinado momento da vida, mais ou menos terminando a adolescência, né? Quem tem filho sabe disso. O indivíduo, o ser humano, o que acontece com ele? Ele começa a ter sua autonomia. Fazer escolhas sozinho, escolher a profissão, sair de casa, morar em outra cidade, casar. Cada um tem suas escolhas. E, entre outras coisas da vida, isso nós chamamos de autonomia. Não é verdade? É o poder de eu decidir por mim. E apesar dessa palavra ser bem mais moderna, da nossa geração, isso é uma conquista da cruz. Vocês sabiam disso? Antes da cruz de Jesus, ninguém podia fazer autoavaliação. As pessoas eram avaliadas por alguém. Ou por uma regra, ou por um sistema, ou por uma pessoa que dizia o que ela fazia era certo ou errado. Olha que constrangedor, né? Pensa. Você chegar, muitas vezes a gente nem teve intenção de errar, né? Aí chega, irmão, é o seguinte, o que tu acha? Eu acho que a senhora errou, fez isso, fez... Não, mas eu não tive intenção. Não importa, eu acho isso. Antes era assim, antes de Jesus. Mas Cristo Jesus, Ele nos dá o poder de nos autoavaliar. E o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso quer dizer autoavaliação, autonomia, independência, poder de olhar para mim, julgar minhas atitudes, julgar aquilo que penso, aquilo que faço, aquilo que creio, aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu era não sou mais. Eu tenho o poder, e esse poder foi me dado na cruz de Jesus Cristo. Aleluia! É importante falar disso, irmãos, porque muitas vezes nós não compreendemos o poder que nós temos sobre nós. Sobre a nossa identidade, sobre a nossa pessoa, sobre a nossa fé, sobre as nossas atitudes. Porque nós vivemos num sistema de julgamento humano, isso é terrível. Mas a cruz de Jesus nos retira disso. E Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Aí você pode pensar assim, pastora, mas os pastores não dizem que a gente está fazendo errado. Vocês devem ter pensado isso. Alguns devem ter pensado, pelo menos. Quantas vezes, né? Na verdade, a gente não diz. A palavra diz. O Espírito diz. A gente não deve dizer. Muitas vezes, de tanto a gente conversar com aquela pessoa, e ela não percebeu, aí a gente dá umas ideias, né? Uns caminhos de reflexão. Mas, isso é um poder dado a nós na cruz de Jesus Cristo. Eu tenho o poder de me olhar, de me julgar e de dizer o que eu sou hoje, por que eu sou quem sou, e eu olhar para mim e me posicionar
diante da palavra e diante do Espírito da verdade. Amém? Então, olha só o poder da autoavaliação. É meu. Claro que se eu tenho algum problema de identidade, problema de autoestima, eu vou me julgar com os óculos dos outros. Aí eu tenho que me tratar com Jesus. Mas, independente da forma que eu vou me olhar, eu tenho autoridade de me avaliar. E eu digo a vocês, irmãos, nós temos usado pouco isso. E muitas vezes de forma equivocada. Então, o desejo do Senhor é que nós venhamos a fazer isso nessa noite. Então, primeira coisa, por que o poder da autoavaliação opera em nós? Para que ele opera? Para desenvolver nós como pessoa, como filho de Deus, como cristão de verdade. Amém? Segunda coisa, o poder da autoavaliação, ele ocorre em nós quando nós olhamos para dentro de nós, com o auxílio do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Eu não vou olhar com a minha forma de pensar sozinha, humana. Ah, não, eu fiz isso porque eu sou um tapado. Eu fiz isso porque eu sou isso, porque eu não sei o quê. Sempre trazendo aquelas palavras que a gente tem costume de nos colocar rótulos, né? Não é, irmãos. A autoavaliação, à luz das Escrituras, ele é algo que nós devemos fazer com o auxílio do Espírito Santo e da sua palavra. Como que a gente faz isso? Com perguntas. Pergunte para você. Por exemplo, quais as minhas prioridades? Como que eu estou? O que é importante para mim hoje, como cristã? Como cristão, o que é importante? Nós podemos ver que talvez aqui tenham muitas prioridades diferentes. Por isso que é importante eu me autoavaliar. Porque o que é prioridade para mim, não é prioridade para ele, não é prioridade para ela, não é para a criança, não é para o adulto. Mas que para cada fase da nossa vida, irmãos, nós temos que avaliar nossas prioridades. Uma pessoa que se converteu hoje, que é novo convertido, tem algumas prioridades. Aquele que já está há muito tempo com Jesus, vai olhar e vai ter outras prioridades. Então, nós precisamos perguntar, com a presença do Espírito Santo, com o auxílio das Escrituras, quais são as minhas prioridades? Quais são as suas prioridades? O que é principal para você? O que te deixaria feliz hoje? Isso é uma autoavaliação. Isso é examinar a mim mesmo. Eu estou no caminho certo? Você está no caminho certo? Ah, pastor, eu não sei o caminho certo. O caminho certo é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele tem palavra de vida eterna. Você está no caminho certo? É autoavaliação, irmãos. O que me impede? Vamos dizer que não está no caminho certo. Vamos dizer que você olhou para a sua vida e percebeu que tem coisas a mudar no caminho que você está trilhando. O que você deve fazer então, para estar no caminho certo? Pastor, eu não sei direito como andar no caminho certo. Procure a palavra, ore, o Espírito Santo está com você. Procure ajuda, auxílio, pessoas que lhe instruam, que lhe orientem, que lhe conduzam, que lhe digam, olha, essa é a direção correta. O dia da ceia, irmãos, é dia de examinar a nós mesmos. Não vale nada nós viver 10 anos, 20 anos ouvindo a palavra ou dentro das igrejas,
se nós não andarmos no caminho certo. Isso é possível? É possível. Porque isso é uma escolha individual. É uma escolha minha. Então eu preciso me olhar. Eu preciso me avaliar. Como eu estou vivendo a minha fé, o meu cristianismo. Aquilo que um dia eu declarei, não foi diante dos homens, foi diante do Senhor. O que me impede de estar? O que é preciso fazer se eu errei essa rota? O que é preciso fazer? Eu preciso olhar para mim, como cristão, ouvindo as Escrituras, porque a gente generaliza muitas coisas, irmãos. Mas quando nós fazemos autoavaliação, nós temos que dar nome aos bois. Fiz isso, porque ninguém está ouvindo, só você e o Espírito Santo. Fala baixinho, fala para dentro. Amém? Todo mundo sabe falar para dentro. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ser sincero. Pensei besteira, falei besteira, tive raiva, queria quebrar a cabeça dela. Queria quebrar a cabeça dele, bater na parede. Ou ninguém sente vontade de fazer isso, só eu? Só eu, sim. Misericórdia, Jesus. A gente tem que olhar para nós, irmãos, e dar nome aos bois. Dizer o que a gente sente para nós. Ser verdadeiro com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso cristianismo, com a nossa identidade diante de Deus, ser transparente. Isso vai fazer com que eu me torne mais leve e evite muitas coisas ruins na minha vida. Então, o que eu preciso fazer se eu errei essa rota? Onde a minha energia está sendo gasta? Quais as minhas necessidades como pessoa e tantas outras perguntas? Por exemplo, o que tem saído da minha boca? O que eu tenho dito? As minhas palavras são de esperança, são de fé, são de amor? Como eu olho para as pessoas? Qual é a minha posição diante daquilo que o Senhor me apresenta? Eu sou uma pessoa de Deus que acredito no sobrenatural ou não? Eu acredito que Deus nunca vai fazer isso que Ele falou. Irmãos, a gente tem que se avaliar. Porque se a minha fé está fraca, eu preciso fortalecer minha fé. Eu preciso virar a página, recomeçar. Começar do zero se necessário for, mas não abrir mão daquilo que o Senhor preparou para mim. Aleluia! Faça perguntas. E isso, irmãos, não é para fazer no dia da ceia. É para fazer todo dia. E não é só de noite antes de dormir. Porque metade do cérebro já está dormindo. A gente fala assim, ó, Senhor, não é assim? A gente coloca até uma pregação, muitas vezes eu coloco para ouvir, daquele, não me lembro só da pessoa que está na pregação, não me lembro mais nada depois. Então o melhor momento de fazer autoavaliação não é a hora do sono, é a hora da lucidez, irmãos. É a hora que eu estou aqui ligado, ouvindo. A hora que eu lembrei daquela ira, daquela raiva, daquela situação, daquela inconstância minha, do porquê que eu não ando bem em tal área, da fornicação, da situação difícil, das coisas erradas que eu sei que são erradas, que ninguém precisa me dizer. Ninguém precisa. Porque a natureza espiritual que está dentro de nós, quando a gente erra, diz assim, ó, você errou. Não diz, irmãos? Diz. Ela diz para nós, você errou.
mas não te julga. Porque isso é um direito meu, que Jesus deu na cruz, de eu me julgar, eu me autoavaliar, eu examinar minha vida, minha consciência, e começar de novo todos os dias. Aleluia! O poder da autoavaliação, irmãos, opera em nós, para que nós não venhamos a terceirizar a responsabilidade das coisas que a gente faz e das coisas que nós estamos vivendo. Isso é mania das pessoas. Ah, não, eu estou assim nessa luta, nessa tristeza, nada dá certo para mim por causa do fulano. Porque um dia aconteceu isso. Porque um dia aconteceu isso. E a gente tem mania de terceirizar responsabilidades. A autoavaliação devolve para nós a responsabilidade. Eu fiz, porque eu quis fazer. Ninguém me obrigou a sentir o que eu senti. Eu senti porque decidi sentir esse sentimento ruim. É uma decisão minha. E quando eu me autoavalio, eu posso observar isso e assumir a minha responsabilidade. Eu não vou com a cara da fulana porque eu não vou, não é culpa dela. Linda, eu vou com a cara de vocês, tá? Mas pense bem, a gente não faz isso, irmãos. A gente diz, eu não vou com a cara dela, não sei porquê, mas é porque ela faz isso. A gente não fala isso. A gente diz que a responsável em eu me sentir incomodado é o outro. Isso é muito sério. E isso é muito infantil. Isso é muito adolescente. Nós precisamos assumir. Eu estou incomodada. Olhar para a minha situação. Perceber por que me incomodo. Isso é meu. Isso não é da pessoa. Isso é meu. E nós temos que parar de culpar os outros da nossa angústia, os outros do nosso fracasso, e assumir as nossas responsabilidades diante de Deus. Encontrar com a nossa dor. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Isso que eu estou ensinando para vocês, eu tenho aprendido. Senão eu não ia ensinar, né? Olhar para aquilo que nos afeta. Olhar para aquilo que nos incomoda. Tá, eu não gosto de ir lá por causa disso. Tá, mas por que isso me incomoda? Por que a pessoa tal me incomoda? Por que isso? A Bíblia diz que eu tenho que ter paz com todos. Se me incomoda, eu preciso olhar. Isso não é da pessoa, isso é meu. É meu, irmãos. E eu só posso perceber isso se eu parar para olhar para isso. Observar. Perceber que a culpa não é da pessoa, é minha. Eu me responsabilizo pelo que eu escolho sentir. Porque sempre, em todas as situações, irmãos, nós temos escolha. Sempre. Eu posso escolher sentir raiva ou perdoar. Eu posso escolher ser resiliente ou dar um chute na canela. Todas as situações da nossa vida, nós podemos fazer escolha sim. A palavra de Deus diz em Deuteronômio. O Senhor diz, eis que ponho diante de vós a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, para que viva tu e a tua descendência. É uma escolha. Eu escolho o sentimento que sinto. A culpa não é do fulano que eu estou 10 anos com depressão. Não é do Beltrano, não é porque eu fui deixada. Não é porque eu fui abandonada. Não é porque minha mãe me rejeitou.
Porque mesmo que tua mãe te rejeite, o Senhor te ama, Ele te escolheu e Ele pode curar a tua ferida. Aleluia! Não importa as situações, irmãos, nós podemos escolher diante da cruz. Nós podemos escolher fazer escolhas saudáveis, não terceirizar responsabilidades. A maioria das mulheres fazem isso. Isso é muito feminino, isso. Terceirizar, culpar os outros, responsabilizar os outros. Relacionamentos que não deram certos, problemas que aconteceram. Mas muitas vezes até os homens fazem isso. Nós precisamos, acordar para a vida. Porque isso nos adoece, nos fragiliza, nos impede de usufruir do verdadeiro cristianismo, que traz alegria, justiça e paz para a nossa vida. Aleluia! Amém, queridos? Então, o poder da autoavaliação para não terceirizarmos a responsabilidade sobre aquilo que nós estamos vivendo. Quando a gente conversa com casais, é o que mais aparece. No primeiro momento, os dois, um culpa o outro. No segundo momento, eles dão 1% de responsabilidade para si. Mas quando eles começam a olhar para si mesmos, eles veem que, realmente, eu fui responsável por grande parte disso. Quando a gente começar a pensar dessa forma, num dia de ceia, que é um dia de examinar a si mesmo, a gente vai começar, irmãos, a amadurecer na fé, virar a página, ser feliz, ajudar, participar do glorioso propósito do Evangelho na nossa vida. Não vamos ficar o tempo todo doente, o tempo todo sofrendo, não. Nós vamos se levantar em Deus, em Cristo Jesus, e vamos dizer, não, eu errei. Fui eu que errei. Eu fiz isso. Eu escolhi a pessoa errada. Eu namorei com a pessoa errada. Eu fiz isso errado. Ninguém me obrigou, eu escolhi. Ai, Deus, por que tu só me dá a pessoa errada? As pessoas falam isso pra gente, eu fico ouvindo, né? Chega um dia, a pessoa vai perceber que ela que escolheu. Escolheu. Vou contar esse segredo para vocês. Vocês escolheram. E precisamos assumir isso. Olhar para isso e dizer assim, por que eu escolhi quem eu escolhi? E aí sim as coisas vão começar a mudar, porque eu vou começar a escolher diferente. Vou aprender a fazer diferente, me comportar diferente. O poder da autoavaliação opera em nós, porque é feito por nós mesmos. Não são os outros que estão nos julgando, apontando o dedo. Não é a religião, não é o pastor, não é o sacerdote, já falei sobre isso. Sou eu mesmo. E eu sou faca na bota. Amém? Quem sabe isso é gaúcho, né? Faca na bota. Eu fiz, assumo que fiz. Não orei o que eu devia, não orei. Vou orar agora. Levanta, vai e faz. Responsabilidade pessoal, irmãos. A culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do não sei o quê, a culpa é do guarda, a culpa é da mãe, a culpa é dos outros, é um trauma, é uma maldição hereditária que passeou nas gerações e veio sobre mim, e eu sou vítima. Aí veio o espírito do vitimite, e aí todo mundo é vítima. E ninguém assume nada. Eu estou errado, irmãos? Vamos olhar para nós e vamos assumir. Eu sou chata, eu sou antipática, eu preciso mudar. Eu sou isso, eu preciso melhorar. Eu sou uma pessoa difícil, então eu vou tentar ser fácil. Não é verdade? A gente sabe que é e a gente idolatra aquele jeito de ser como se fosse a maior coisa maravilhosa. Não é não. Não é, irmãos. A gente precisa olhar para nós
nós enxergar e se enfrentar. O maior inimigo é nós mesmos, muitas vezes. Você vai ver, você vai se tornar uma pessoa melhor, mais agradável, mais legal. Preste atenção no que os outros falam de você. Aqueles que te amam, dizem a verdade. Amém? Aleluia. Irmãos. Glória a Jesus. Então, o poder da autoavaliação opera em nós. E é importante que opere em nós. Para que o nosso comportamento que nos adoece mude. Ninguém pode mudar o nosso comportamento senão nós mesmos. Nós temos que tomar consciência que aquela atitude que faço errada precisa mudar. Ela se torna muitas vezes uma característica pessoal nossa. Só que se eu me comportar sempre da mesma forma, o que vai acontecer? O mesmo problema. Eu acho que as pessoas têm que me engolir. Não, irmãos, eu preciso melhorar. Eu preciso ser mais legal. Eu preciso olhar para mim e tentar mudar essa situação. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu penso o que eu penso. E eu sinto o que eu sinto, por isso eu faço o que eu faço. Sabe aquela pessoa organizada, que é muito organizada, e muitas vezes vem alguém que faz a reviria em casa? Aquela pessoa se irritou, deu um chute, xingou todo mundo, porque ela se irritou pela desorganização. É um comportamento errado de se irritar com a desorganização e ofender a família. Mas aonde que está o processo da mudança? O momento em que ela olha para si e vê, por que eu me irritei? Eu me irritei porque está desorganizado, então vamos ver o que eu organizo na minha família para ser diferente. Como eu posso me comunicar para ter qualidade de vida na minha família? Não quer dizer porque eu tenho uma autoridade maior que eu tenho direito de falar tudo, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, com o tom de voz que eu quiser. Eu não tenho, irmãos. Não interessa se o meu filho é pequeno ou se é grande. Se os meus amigos são de anos ou não. Se o meu marido me aturou 30 anos ou não. Eu preciso tomar uma posição e refletir no meu comportamento a glória de Deus. E isso só é possível quando eu olhar para ele e ver que é errado. Porque tem pessoas que fazem errado e ainda acham que estão certas. Acham que estão certas. Ah, não, mas a Bíblia diz que tem que ser isso, isso, isso. A Bíblia diz que tem que ter desse jeito, desse jeito, desse jeito. E as pessoas usam as coisas de Deus, que é para equilíbrio, para oprimir os outros. Principalmente as mulheres. Nós vivemos numa terra machista, irmãos. Terra de alemão é machista. Sabiam disso? Não tem só alemão aqui, glória a Deus. Mas é machista. Machista no mau sentido. Porque a Bíblia não é machista. A Bíblia é familiar. A Bíblia tem equilíbrio na casa. A Bíblia ensina papéis. Marido tem seu papel, esposa tem seu papel. Isso é a palavra de Deus. Então nós precisamos trazer essa cultura para nós e ver, olhar para o nosso comportamento e ver até que ponto isso não é doentio. Isso não machuca os filhos, machuca a mim mesma, machuca meu vizinho, meus amigos. As pessoas que eu ando, as pessoas que eu amo. Por quê, irmãos? Nós precisamos dessa autoavaliação. Porque ninguém muda nosso comportamento, só eu mudo. Eu mudo meu comportamento. Eu posso fingir na frente de vocês, levantar a mão, ser espiritual aqui, né? Mas lá em casa, de repente, dá um surto e baixa a Jaque de verdade, né? Que é muito fácil acontecer isso, porque sou eu. E aí?
aquilo foi falso, foi mentiroso. Vale alguma coisa? Por isso que o Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, olhe-se. Comportamento tem que ser verdadeiro, irmãos, fruto de uma consciência, de uma autoavaliação. Eu decidi, eu faço errado. Não adianta eu não falar palavrão aqui na igreja, no culto, nem com meus amigos cristãos, mas eu sair na rua e xingar as pessoas no trânsito. Dizer um monte de coisa para as pessoas, porque isso não é mudança de comportamento. Então, isso só vai ocorrer na minha vida se eu tiver consciência que aquilo que eu faço é errado. E eu não vou mais fazer. Porque o Espírito me constrangeu. E eu não vou mais fazer isso. Isso é feio. Eu não quero perder essa presença. Aleluia. Porque precisamos discernir o corpo. Está escrito no texto aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Por quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, o momento que eu tenho discernimento do corpo, eu não estou participando do corpo para a minha condenação. E eu vou explicar para vocês. Primeiro, como que a gente vai discernir o corpo? Que corpo é esse? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Vamos ler comigo. Isaías 53. Isaías 53 diz assim. Vamos lá. Todos abriram. Quem quiser abrir, vou esperar. Diz assim, ó. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os riscos. Em sua morte,
embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo, justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso aconteceu com o corpo, que nós precisamos entender. Jesus Cristo foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia! Ele foi moído pelas nossas transgressões. Massacrado pelas nossas iniquidades, irmãos. Você é livre porque esse preço já foi pago. Autoavaliação. Precisa ter discernimento do que aconteceu na cruz, no corpo de Cristo. Não carregue seus pecados mais. Deixa ele para trás. 100% de quem está aqui dentro pode virar a página da sua vida hoje. Porque há poder no sangue do Cordeiro. 100% dos doentes aqui podem ser curados, porque há poder nas feridas do Cordeiro. Aleluia! Nós temos que crer nessa cruz, irmãos. Nós temos que crer nessa palavra. Quem eu sou hoje? O que é discernir o corpo? Entender o que aconteceu na cruz, o que Jesus levou. É poderoso para mudar minha vida. O que Jesus fez é poderoso para mudar minha história. É fazer eu pular e saltar de alegria. Aleluia! É poderoso para me fazer ser corpo. E se eu sou corpo, eu preciso discernir o corpo. Quem eu sou? Quem que eu sou então? Jesus morreu para que eu me tornasse o seu corpo. E hoje eu sou o corpo de Jesus na terra. Você entende isso? Você entende que lá no seu trabalho, você é Jesus lá no seu trabalho? Lá onde você anda, nas suas viagens, nas suas estradas, onde você passa, quando você se relaciona, quando você vai chegar numa jovem, quando você vai chegar num jovem para namorar, você é Jesus chegando nessa pessoa? Vocês sabiam disso? Isso é forte, né? Mas é verdade. Quando vocês estiverem fazendo negócios, é Jesus fazendo negócios. Quando você estiver trabalhando para o seu patrão, é Jesus que está trabalhando. Quando você estiver dizendo que precisa faltar, é Jesus que precisa dizer a verdade. Porque Ele é a verdade. Aleluia. É isso, irmãos. Discernir o corpo é entender o que Jesus fez e quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje? Eu sou corpo de Jesus. E eu vou participar para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Coríntios 9,14 diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Simples.
evangelho. Aqueles que dizem sou cristão, que vivam o evangelho. É o que está escrito aqui. E se alguém anunciar um evangelho diferente, Gálatas 1:9, olha o que diz lá. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Ah, o evangelho foi feito lá na igreja do Calvário, mas não faz em mim. Bênção você não vai receber, irmão. O evangelho da cruz é o mesmo evangelho que te alcançou. E as pessoas vão olhar para você e você deve anunciar essa verdade. Uma verdade que cura, que liberta, que transforma, que muda a vida. E que faz você ser um homem e uma mulher feliz, realizado, equilibrado, saudável, cheio da unção e da verdade de Deus. Nós vivemos uma crise de corrupção, irmão. A corrupção é característica de Satanás. Ele é corrupto por natureza. Eu não. O evangelho que vivo é o evangelho da cruz de Jesus. Aleluia. Isso é muito sério. Por isso precisamos nos autoavaliar. 2 Coríntios 4:13 diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Então, se você está na vitória, se você caminhar no caminho do milagre, o evangelho da cruz não está encoberto. A tua mente entende esse evangelho. E você consegue discernir e caminhar e viver ele todos os dias em nome de Jesus Cristo. Amém? Isso depende, irmãos, da minha saúde emocional, a minha saúde física e a minha saúde espiritual. Ela depende de um olhar sincero que eu preciso ter comigo mesmo. Se eu olhar sincero, pelo menos o remédio eu vou ter. Pode doer, pode ser igual Bezetacil, que dói, né? Pode ser umas 10 Bezetacil. Pode ser que você ande igual robô de tanta injeção de Jesus. Mas vai passar. E a imunidade vai vir. E a glória de Deus vai descer. Aleluia! E você vai brilhar o evangelho da cruz de Cristo. Onde você passar, os milagres vão acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que vai chegar um tempo que a sombra da igreja vai curar de novo. Eu creio que vai chegar um tempo que o abraço de uma pessoa vai curar. Eu creio que vai chegar um tempo que apenas um olhar de alguém vai alcançar o perdido. E aquela pessoa vai dizer: o que é que está acontecendo? Você me olhou? Não, foi o Senhor que olhou essa pessoa através de você. Eu creio. O que precisa a gente acordar para a vida, irmãos. Acordar, vamos ser a geração do avivamento. Vamos começar por nós. Vamos nos autoavaliar e virar a página da nossa vida. Em nome de Jesus. Aqui diz que há muitos fracos e doentes. E muitos que dormem. Se eu não me examinar. É difícil. Muitas vezes é anos de terapia para a pessoa aceitar uma coisa que ela fez. Não fiz. Não aconteceu comigo. Eu não sou assim. Amém. A autoavaliação é um remédio do céu para a nossa vida. E para encerrar,
para encerrar, a esperança, irmãos, a esperança, glória a Deus, aleluia, a esperança, a palavra de Deus é esperança. Nós não queremos ser condenados com o mundo, amém? Mas qual é a condenação do mundo? Alguns pensam que é o mármore do inferno, né? É o fogo consumidor que queima. A gente tem essa ideia formada. Mas qual é a condenação do mundo? Por que eu preciso me avaliar para não ser condenado com o mundo? Hoje, qual é a condenação do mundo? O que o mundo vive? Qual é a condenação que ele vive hoje? 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 12, está escrito isso. O 8 e 9 eu vou ler apenas, tá? Só para vocês registrarem, que eu sei que tem gente que está anotando, então eu vou falar. Diz aqui: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa é a condenação do mundo. É a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O mundo não tem a presença do Senhor e nem a majestade do seu poder. Mas muitas vezes essa condenação que é do mundo está na nossa vida. A gente não tem a presença do Senhor e não tem a majestade do seu poder. Mas Deus vai restituir essa presença em nome de Jesus. Amém? Há esperança para a árvore. E Jó diz isso. Ainda que cortada na raiz e apodrecida, ao cheiro das águas, ela brotará e dará fruto como a planta nova. Não importa a tua situação, irmãos. Eu sei que essa palavra foi de reflexão e ela é pesada, ela nos confronta. Esse é o desejo de Deus, fazer isso. Mas Ele faz a ferida e Ele cura a ferida. Amém? E a mesma velocidade que Ele faz é a mesma velocidade que Ele cura. E Ele tem cura para a tua vida. Ele tem esperança para você. Ele tem vitória para você. Não importa o que você pensou sobre você nessa noite. Eu quero dizer a você que o Cristo que morreu, Ele ainda está vivo e é seu advogado. E Ele está intercedendo e dizendo: não, Senhor, o Murilo é meu. Eu morri pelo Murilo. Não importa. Só lembrei do teu nome, tá, Murilo? Em nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus está lá intercedendo por nós, dizendo o nosso nome quando a gente cai. Há esperança para a nossa vida. Há esperança para nós. Não importa a situação que você está vivendo. Jesus quer mudar a tua situação, que traz alegria. Há pessoas tristes que estão 20 anos tristes, 30 anos tristes, não sai da tristeza. Mas a cruz de Jesus te traz alegria de verdade, querido. Restaura o casamento, restaura a vida, restaura a saúde, restaura o filho, restaura o teu futuro, restaura o ministério, restaura tudo. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Deus quer devolver, irmãos, a identidade da igreja, do corpo. Um corpo que se relaciona com Jesus Cristo. Um corpo que sente a presença de Deus. Um corpo que tem intimidade, devolução de honra. Quando nós nos tornamos e voltamos à consciência, nós nos damos conta das nossas falhas, irmãos. É restituída a honra da identidade de filho de Deus. Se vocês forem ler em casa Lucas 15, vocês vão ver a história do filho pródigo. É muito conhecido. Não é só os evangélicos que falam sobre essa história. Conta a história de um pai que tinha 2 filhos, um deles pediu herança e partiu.
Achou que podia viver longe do pai. E o pai deixou. E lá ele fez um monte de festa, gastou dinheiro com o que não devia. De repente ficou numa M daquelas terrível. Aí ele tomou consciência. Fez uma autoavaliação. Olhou para a sua sombra, para a sua realidade, para aquilo que ele fez de caca. Meu Deus, ele disse, pequei contra os céus. Eu pequei, eu errei. Lá na casa do meu pai tem comida, ele estava comendo comida dos porcos, o resto do resto. Ele tomou consciência e partiu em direção à casa do pai, a presença do Deus vivo que podia mudar a vida dele. Essa foi a postura daquele homem, tomou consciência e voltou para a presença. Junto com essa volta, o Senhor restitui a honra, restitui a riqueza, restitui a dignidade, restitui as vestes, restitui tudo. Deus tem restituição para você. Deus tem vitória para você. Deus tem unção para o cristianismo de verdade. Deus quer você sorrindo. Irmãos, viver o evangelho não é pesado. Quero dizer para vocês, é bom. É prazeroso servir Jesus. Se você não tem prazer no evangelho, desperte a sua vida agora. O Senhor quer trabalhar com você. Quer trazer de você uma autoavaliação que funcione. Que mude a tua história. Faça a sua mão assim com o sinal de receber. E feche os teus olhos. Feche os olhos. E pense. Pense assim, ó. Que o que está na sua mão é aquilo que você fez de ruim. Coloca ali agora, em nome de Jesus. Teus pensamentos, aquilo que você identificou, que você examinou, aquilo que está difícil, de repente um fardo pesado que você está carregando, uma escolha errada que você fez lá no passado, uma falta de perdão, uma mágoa, um negócio errado. Você fez negócios errados, você escolheu errado. Coloque isso na sua mão agora. Coloque a sua mão na posição de receber. Isso é muito sério, irmão, essa oração. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai curar você. Ele vai curar a tua escravidão. A tua escravidão do mundo. E vai te fazer um filho de verdade. Coloca na tua mão agora, em nome de Jesus. Pela fé. Pela fé, querido, coloca na tua mão aquilo que você tem feito, que tem sido um peso na tua vida, tem travado a tua vida. Mas não coloque o seu cônjuge, nem seus filhos, coloque aquilo que é seu, aquilo que você fez. Jesus vai passear agora em teu meio, vai tocar nas tuas mãos, e vai colocar a porção do seu sangue aí. Pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É uma oração, é uma atitude de fé. E eu quero declarar sobre você essa unção de cura, de restituição de honra, em nome de Jesus. Senhor Deus glorioso, como profeta da tua palavra, Senhor, eu anuncio a cura da cruz aqui no nosso meio. Começa a passear neste lugar, Senhor, e tocar os teus filhos.
Filhos que estão carregando pesos da alma, pesos da consciência, pesos da sua história de vida, das suas escolhas erradas. Em nome de Jesus, há jovens aqui que precisam destravar a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro a cura. Eu declaro, Senhor, o refrigério, eu declaro a esperança, eu declaro em nome de Jesus quebradas maldições, eu declaro em nome de Jesus que haja um grande mover sobrenatural sobre a vida dos teus filhos e filhas que estão orando com fé, e eu declaro milagre na vida financeira, desamarrado todo demônio das trevas que tem agido na mágoa, na tristeza, em nome de Jesus. Casamentos travados, eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que haja uma unção de cura nesse lugar, que haja uma unção de milagres, uma unção de restituição, de restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, eu quero que você levante suas mãos ao Senhor com os olhos fechados e glorifique a Deus. Agradeça a Deus pela tua vida, porque Ele te comprou com alto preço. Você é corpo, você é o corpo de Jesus, e Ele te comprou para ser vitorioso, vitoriosa, vencedor e vencedora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro vitória sobre os teus filhos, sonhos restituídos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, sonhos restituídos. Há pessoas aqui que não têm coragem mais de sonhar, porque sonharam e nada deu certo. Eu declaro sobre você agora, quebrado isso em nome de Jesus. O Senhor te dará sonhos, o Senhor te dará projetos, o Senhor te dará projetos sobrenaturais, e Ele vai abrir as portas que nunca se fecharão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore o Senhor, levante o Senhor, pela fé as tuas mãos, enxerga o teu milagre, enxerga o que Deus tem para a tua vida. O Senhor está aqui, irmãos. Há uma grande unção de Deus nesse lugar, e eu sinto a glória dEle, e eu sei que Ele já começou grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha vida